programa anterior, continuámos na cidade de Aveiro. Fomos até a oficina do doce, onde conhecemos a receita do doce típico da região, os ovos moles. E iniciámos o passeio pelos canais da Ria de Aveiro no Moliceiro. E você, quer embarcar connosco? E no programa de hoje vamos continuar o passeio pelos canais da Ria de Aveiro. E nesta cidade também se encontram os belos edifícios da Arte Nova. Já conhecia a Rota da Arte Nova de Aveiro? E a pastelaria mais antiga dos ovos moles? Ou a história da Princesa Joana? Já ouviu falar? Então não saia daí! Cristina, que fábrica é esta que estamos a ver aqui à nossa frente na Ria de Aveiro? Estamos agora a observar à nossa frente a fábrica de cerâmica, Jerónimo Pereira Campos e Filhos, o nome está bem escrito, que é agora um centro de congressos extremamente bem recuperado, a traça é original, ainda podemos ver as duas chaminés da antiga fábrica, exatamente, para os fumos, não é? Porque a fábrica tinha que colaborar com fornos que eram alimentados a lenha e o fumo tinha que ir para qualquer lado. E os chaminés tinham que ser bem altas para o fumo sair, não é? As chaminés tinham que ser mais altas do que todos os edifícios à volta. Se vier visitar a cidade de Aveiro, aconselhamos também você a fazer um passeio na embarcação mais tradicional de Aveiro, o Moliceiro. O passeio nestes barcos é a principal atração, pois passa por várias pontes em 4 canais diferentes, passando pelos principais pontos turísticos ao redor do centro histórico. E o melhor é que você consegue conhecer tudo sentado num barco. Os passeios ficam à sua disposição na ponta da Avenida Central e é muito fácil encontrá-los. Este passeio tem a duração de 45 minutos e percorre os 4 canais urbanos da Ria de Aveiro, como o Canal Central, o Canal das Pirâmides, o Canal do Cojo e o Canal de São Roque. Era originalmente utilizada para a apanha do moliço, uma alga aquática que servia como adubo, mas atualmente o moliceiro em Aveiro é utilizado para fins turísticos. Construído em madeira de pinheiro, o moliceiro mede cerca de 15 metros e navega em pouca altura de água. Mas o que diferencia das demais embarcações portuguesas é a sua proa e a popa, que normalmente estão decoradas com pinturas que abordem de forma satírica ou cómica conteúdos históricos, religiosos, políticos e lúdicos.
adorámos a nossa viagem de Muliceiro e aqui quando estávamos a sair vimos uma rua com azulejos a representar o tal muliceiro que a gente andou, mas ainda da época antiga. E aqui vê-se o mulice, como a Cristina ensinou-nos, que antigamente estes barcos serviam para tirarem o mulice para adubar as suas hortas, as Estas terras. suas terras, exato. E percebemos uma que coisa tinha- que não tinha bem. Sim, umas coisas, porque evidentemente aqueles barcos agora estão adaptados ao turismo que eu não expliquei, tem leme, tem motor, não é? Mas antigamente não havia, portanto era a vela, uma vela única, quadrangular, que com a ajuda do vento impulsionava o barco, e aqui é bastante vento, portanto, mas estão a ver como é que era. E lá atrás tivemos as salinas ainda, as marinhas salinas. ainda em funcionamento e os muliceiros com o seu mulice e as gadanhas para apanhar, porque eles iam, isto era muito pouco profundo, eles conseguiam arrepanhar do fundo da água o mulice para dentro do barco. E Era está aqui assim. o senhor que até está a tirar a água do barco, não é? Sim, porque com o mulice vinha muita água, não é? Depois tinham que tirar a água dentro do barco. Então ele está a tirar a água dentro do barco. E o muliceiro, que diferente dos outros barcos, tem assim uma ponta aqui à frente, que Sim. tem um nome, esta ponta. Sim, muito, é a ponta de proa, a para proa, quando havia muito assim neste curva. formato, mas tem um A significado. curva. Sim, porque se havia ondas, eles tinham que cortar as ondas, porque senão o barco podia cair para o lado, não é? Bolinava. Portanto, seja- eles tinham que cortar as ondas. E agora uma dica para você que gosta de arte. Em Aveiro tem imensa arte da Arte Nova. Nós viemos ao posto de turismo, que fica mesmo aqui atrás de nós, e no posto de turismo tirámos aqui 2 panfletos, digamos assim. Um é o mapa da cidade de Aveiro, para não se perder, e o outro chama-se A Rota da Arte Nova, certo? Certo, é um mapa que nos vai indicar os vários pontos da cidade, várias ruas, onde vamos encontrar edifícios arte construídos nova. com esta estética do final do século XIX, princípio dos anos 20, que se chamou arte nova, em contraposição daquilo que se fazia antigamente, que era a arte dita clássica. Não é? O neoclassicismo, o neogótico, que são as formas de arte comuns ao final do século XIX, na altura da Revolução Industrial. Portanto, esta arte vai beber no naturalismo, vegetalismo, portanto, mais junto com a natureza. E as pessoas, os armadores de Aveiro, que eram pessoas da alta burguesia, viajadas, que viram esta nova forma estética, que é no fundo uma arte decorativa. Não é uma arte, não era uma arquitetura, porque também temos arte nova no mobiliário, na joalharia, mas aqui em Aveiro o que vemos é uma decoração, na realidade, uma decoração de edifícios. Então temos a rota e como é que isto funciona? Vamos seguindo, não é? As várias indicações e depois, se formos um bocadinho mais adiante, vemos aqui Já assim... está ali uma, Exatamente. podemos até ir até lá. Exato, vemos aqui uma placa que nos vai dizer qual é o número que temos que procurar no mapa, neste caso será É o o número 7. 7. Vamos então ver aqui no mapa onde está o número 7 e vai-nos indicar as características desta casa. Quem é que a Antiga construiu? Cooperativa Agrícola. Exato. E diz aqui- quando foi construído e qual o seu arquiteto. Portanto, é uma rota interessantíssima e convidamos todas as pessoas a fazê-la, que vão ficar deslumbrados com a qualidade da estética arte nova na cidade de Aveiro. Nós tivemos a oportunidade de estar nas Salinas e agora aqui no centro da cidade de Aveiro
tem aqui muito bem representadas as profissões que nós falámos quando estivemos nas salinas, que são os marnotos e as salineiras. Exatamente, o marnoto, que infelizmente é uma profissão em vias de extinção, que era passada de pai para filho, e sabemos que existia aqui em Aveiro pelo menos desde o século X, imagino já há muitos anos. Então seria aquelas pessoas, como veem aqui, que tinham que puxar o sal, não é, das salinas, sim, como estamos a ver, e depois o sal era posto dentro de canastas e elas levavam, as salineiras levavam o sal dentro daquelas canastas, exato, para ser vendido. Não é? Muito interessante este painel de azulejo, que relevado, é uma cerâmica relevada, tem textura. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Aveiro, a conhecer os seus principais pontos de interesse e tudo o que esta cidade tem para nos oferecer. Embora não pareça, estamos a entrar numa cidade medieval. É verdade, estamos a falar de Aveiro. É verdade. No século XV existiria, onde estamos neste momento, uma porta de entrada, uma ponte para o lado da ria. Estamos a subir ligeiramente, uma ligeira colina, onde foi edificada a cidade medieval, com o castelo, e uma muralha a toda a sua volta. Que hoje em dia já não existe, já não vimos. Mas existiu. Mas até tinha ali existiu. uma prova que tinha lá um placar a explicar sobre a história dessa muralha. Exatamente. Agora, o que temos aqui nesta rua, Ina, a Casa Peixinho, a mais antiga casa de ovos moles de Aveiro, 1856. Portanto, um marco importantíssimo. Acho que é aqui que temos que ir comprar os bons dos ovos moles, não acha? Acho que vou já. Então é isso. Então vamos. A Cristina estava aqui a dizer que o problema é escolher, porque bolos com ovos moles aqui não falta, não só os tradicionais ovos moles com aquelas figuras, mas também muitos outros. Sim, as cornucópias, as glorinhas, as castanhas, as broinhas, os barquinhos, as delícias, os bombons, os suspiros. O problema mesmo é escolher. Até há moliceiro. Moliceiro de ovos moles. É o barco que a gente andou, E de isso ovos tem moles. fios de ovos também. Fios de ovos é outra técnica. Aquilo que tivemos a fazer, quer dizer, que tu fizeste, Ina, é esta. Sim, aqueles tradicionais. unidades. Sim. Tenho então aqui comigo a caixinha dos ovos moles, a senhora deixou-me escolher a cor da caixa e tudo. E vamos lá abrir esta caixa tão bonita. Ai, tem aqui um papel para proteger. Sim. E cá estão os ovos moles. E a minha pergunta para a Cristina é: porquê que os ovos moles todos têm estas formas aqui, peixinho, da concha, tudo a ver com o mar? Tem alguma razão específica ou é só porque é giro?
Não. Claro que não. Não é só porque é giro. Isto tem mesmo a ver com a cidade de Aveiro. Portanto, era uma cidade marinheira e então escolheu-se específico esta forma que tem a ver com as barricas do sal, os peixes, enfim, as conchinhas. Mas o que é importante não é a forma, o que é importante é o que lá está dentro, que são gema de ovos e açúcar. E a gema de ovos e açúcar não era para todos. São ingredientes muito caros em que só tinham acesso pessoas privilegiadas, entre elas as senhoras que viviam nesses conventos, em especial neste convento de Jesus, que é hoje em dia o Museu de Aveiro. Há uma personagem aqui na cidade especial em Aveiro, que é a Santa Joana Princesa. É verdade. Porquê que ela é santa, porquê que ela é princesa e quem é que ela é? Pois a Santa Joana, que pronto, vemos aqui neste painel, não foi santa, quer dizer, ela foi beatificada nos finais do século XVII, nunca chegou a ser santificada, mas as pessoas em Aveiro consideraram logo que ela era santa porque fazia milagres. Só que quando ela faleceu, e foi trazida através dos claustros onde ela cultivava as florzinhas dela, ela veio no século XV. Quando a urna passou, as flores caíram para cima da urna dela, isso logo foi um milagre. E porquê é que ela foi muito querida das pessoas de Aveiro? Porque ela era uma princesa, portanto, ela nasceu, ela era filha de Dom Afonso V, viveu no século XV, rei de Portugal. Foi a filha primogénita deste rei. Depois, enquanto não nasceu o irmão, o futuro Dom João II, ela foi elevada à princesa do reino. Imagina que ela não tivesse nunca um irmão. Ela teria sido rainha, mas entretanto, enfim, nasceu o irmão dela e o título foi para ela. E ela nunca quis casar. Foi um problema para a família. Mas o pai queria muito que ela casasse. E o irmão, porque no fundo eram estas senhoras que faziam as alianças. Alianças militares entre os países. Exatamente, mas ela nunca quis. Ela esteve em vários conventos, inclusive até no de Odivelas, mas acabou por vir aqui para o convento dominicano e foram-lhe oferecidos 3 príncipes para casar. O Delfim de França, portanto o herdeiro do trono de França, o imperador da Alemanha, Maximiliano I, e da Áustria, claro, e também o rei da Inglaterra, que era viúvo Ricardo III. Por isso é que ela tem as 3 coroas, estão a ver ali as 3 Porque coroas. ela recusou ser rainha 3 vezes, de 3 nações tão poderosas para aquela Exatamente, altura. porque ela queria de facto estar, ela queria estar junto de Deus e fazer bem ao povo dela, que era o povo português. E quando ela veio aqui para o convento, o pai do olho... Convento aqui em Aveiro. Em Aveiro, o pai do olho, o senhorio de Aveiro, quer dizer, todos os impostos que se pagassem, os tributos, pagavam-lhe a ela, porque ela era a senhora de Aveiro, antes de existir o ducado. Mas ela não ficava com o dinheiro para ela dava o dinheiro aos pobres. Por isso Portanto, é que ela... tanto amor do povo a esta princesa, que lhe chamaram santa, apesar de nunca ter sido santa. E no dia 12 de maio festeja-se sempre, ao feriado municipal, o dia da Princesa Joana, que está enterrada num túmulo magnífico. Foi feito mais tarde, já no finais do século XVII. Mesmo aqui neste edifício. Neste edifício, quando que era ela o foi. convento e agora é um museu dela. É um museu dedicado à Santa Joana, mas é o Museu de Aveiro, tem peças magníficas e vale a pena visitar. Quando vierem a Aveiro, não se esqueçam de vir ao museu. Provar os ovos moles e depois vir aqui ao museu, que era um antigo convento onde nasceu esta delícia aveirense. Exatamente, exatamente. Quando você vier à cidade de Aveiro, por favor não deixe visitar a antiga estação de Aveiro. Depois de você fazer assim um passeio aqui pela cidade de Aveiro e voltar aqui à estação, vai entender o porquê, pois todo o resumo da história de Aveiro encontra-se nas paredes da antiga estação de Aveiro. E você vai ver, já estive ali, já conheci aquilo, e vai ser muito interessante. E cada azulejo ali tem a sua história. E a Cristina vai explicar estes resumos desta história aveirense.
Vamos lá então? É verdade. E o intuito de ter estes painéis na estação é exatamente porque quando isto tudo foi feito, que foi nos inícios do século XX, não é? 1915, 1916, quando os painéis foram feitos, as pessoas deslocavam-se de comboio e quando saíam para fora podiam já ver aquilo que os esperava e aquilo que interessava mostrar aos visitantes. Não só de Aveiro, mas também de toda a região. Por exemplo, temos aqui assim no primeiro painel umas senhoras a fazer a vindima, porque estamos numa região vitivinícola chamada a região do Dão, que é muito importante. Na região da Anadia também há vinhos espumantes. Pronto. Também temos as praias e a pesca. Era na velha costa... Na Costa Velha, que os barcos eram puxados então, aquilo que se chama arte chávega, que os barcos e as redes eram puxadas através dos braços dos homens. E depois temos as marinhas de Sal de Aveiro, não é? Onde a gente foi lá... Onde estivemos, e aqui vimos então os maranotos, dos quais falámos. Agora vamos ver as pessoas vestidas nos trajes tradicionais. Não se esqueçam que isto era ao princípio do século XX e as pessoas ainda usavam estes trajes. A Tricana, em 1916, quando os painéis foram feitos, referi que eles foram feitos numa fábrica aqui em Aveiro, a Fonte Nova, não é? A Peixeira de Aveiro, com a sua canastra, descalças, não tinham sapatos, o Pescador, mais outra Tricana. A Tricana eram as mulheres que vendiam o peixe. E depois temos aqui do lado esquerdo, um bocadinho escondido, mas dá para perceber bem, o conhecidíssimo Farol da Barra, onde estivemos hoje de manhã. É o maior de Portugal. O maior de Portugal. Antigamente havia uma muralha por toda a cidade de Aveiro. Sim. Hoje em dia já não restam as ruínas desta muralha, mas tem lá aquela tableta que diz que Sim, fala da muralha. E se estivéssemos no século XV, a Peixinho era aqui. Esta era a rua, tínhamos de passar da ponte e esta é a rua que levava ao convento. Ou seja, Aveiro também já foi uma cidade medieval. Exatamente. E cá está a prova disto. A cidade de Aveiro foi muito bonita, gostámos imenso de conhecer a cidade de Aveiro, mas agora vamos para outra cidade portuguesa e eu vou já comprar o meu bilhete e vou de comboio. Despedimos-nos da cidade de Aveiro. E no próximo programa vamos até à cidade de Évora, a capital do Alentejo. Mas o que torna Évora tão especial? É isso mesmo que vamos descobrir, conhecendo os seus principais pontos de interesse e toda a sua história. E ainda vamos mostrar para você a gastronomia alentejana.